Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 1. O tema sobre o ministério dos anjos e a divindade de Cristo é mais importante do que de fato temos compreendido. Paulo se referiu a ele quando incitou os hebreus cristãos a se apegarem mais firmemente às verdades ouvidas. Se os anjos são instrumentos divinos na obra de auxiliar os herdeiros dos tesouros celestes, tanto mais Cristo realizou a fim de assegurar a eterna herança dos salvos. Nas declarações de Cristo, encontramos a razão porque somente Ele poderia cumprir o plano da salvação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Jesus é a vida, e só a vida poderia destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por mais que os próprios anjos se oferecessem para sofrer o martírio de seu Senhor, como seres criados, eles não têm vida em si mesmos, portanto, seria um sacrifício inútil. Prestes a iniciar o seu ministério, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Como um anjo de luz magnificente, Satanás se revelou como um enviado de Deus a fim de socorrer o Salvador em sua dificuldade. Como no Éden, o apetite foi apresentado como algo que deveria logo ser saciado. Mas ao contrário da queda do primeiro Adão, o segundo Adão, ainda que faminto pelo período de jejum prolongado, revelou a firmeza de quem havia se alimentado na segura fonte de nutrição divina. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. E a vitória de Cristo sobre o adversário é conferida a todo aquele que escolhe se apegar às verdades de sua palavra com firmeza, tanto mais quanto percebe que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A vida de Jesus era completamente respaldada na palavra da verdade. De igual modo, ele espera não menos fidelidade e integridade por parte de seu povo. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem, e que por sua obra vitoriosa nos está preparando um lugar em seu reino, João capítulo 14, versículos 1 ao 3, nos convida a ir ter com ele e dele obtermos o caráter que nos habilitará a morar com os santos anjos. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Se por meio de sofrimentos o autor da salvação foi aperfeiçoado, também por meio de sofrimentos Deus há de aperfeiçoar o seu povo, os provando, purificando e embranquecendo. Daniel capítulo 11, versículo 35. Semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, que por sua fidelidade e inquebrantável confiança em Deus foram lançados na fornalha grandemente aquecida, como aqueles 3 jovens foram os únicos dentre o seu próprio povo a negar-se e prestar uma adoração espúria, Deus há de revelar diante do universo que bem no momento de maior prova, quando for exigido que se adore a imagem da besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, ele possui um remanescente que se apegou com firmeza à palavra da verdade.
farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Eu convido a todos vocês, meus amados irmãos, para que juntos possamos estudar o livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Este livro tão revelador nos aponta para as cenas descritas na Palavra de Deus, especialmente as cenas finais, e como o livro de Hebreus nos ajuda a compreender melhor sobre a atuação de Cristo no santuário celestial. Eu estou dividindo um capítulo do dia em 3 partes e em 3 horários do dia para um pouco para orar e fazer a leitura. Tem sido uma bênção em minha vida e eu espero que assim seja em sua vida também. Tempos ainda mais difíceis virão e precisamos, como nunca antes, seguir a ordem do Mestre. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Como os 3 jovens hebreus, que possamos estar em pé na presença de Deus quando as fogueiras da perseguição forem reacendidas. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, remanescente do Senhor Jesus. Rosana Garcia Barros.